Eu quero ler os versículos finais de Daniel capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 25, 26 e 27 e 28. Vamos ler todos comigo numa só voz. Daniel 6, de 25 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Oremos ao Senhor. Bendito Pai Celestial, tudo que tem sido feito até aqui neste culto tem sido feito por gratidão, por louvor, para a glória e honra do nome do Senhor. E, ó Pai, não é diferente o momento da pregação da palavra, porque agora pedimos-te que, ó Deus, Tu fales conosco por meio da exposição das Escrituras. Pai, eu quero te pedir que o nome do Senhor seja exaltado aqui, o Teu nome, ó Pai, o nome do Senhor Jesus, e que o Teu Espírito se exalte o Senhor enquanto ouvimos a palavra, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Pai, que o pregador seja usado para a glória do Senhor e que Cristo cresça, brilhe e apareça nas páginas das Escrituras nessa manhã. E que ao abrir os céus e manifestar a Tua presença com graça aqui, Senhor, que Teu povo seja edificado, transformado, movido a uma vida de fidelidade e de entrega total ao Senhor, para, ó Deus, ó Pai, para que o nome do Senhor seja honrado. Antes de começarmos os sermões do Natal, Tu me deste essa palavra, então fala ao nosso coração, Senhor, e abençoa a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi foi nomeado como o homem segundo o coração de Deus. Mas somente no caso de Daniel, o nome do Senhor é adjetivado a ponto de ele ser chamado o Deus de Daniel. Que Daniel é esse, amados irmãos, que agora tem Deus como o Deus de Daniel? Deus agora leva o sobrenome de Daniel depois deste texto? Daniel é aquele jovem levado no ano 597 a.C. para o exílio babilônico. O povo pecou, Deus levou o seu povo para o cativeiro. Vários jovens da nobreza judaica foram levados. Daniel e seus 3 amigos resolveram ser fiéis. Não comeram as finas iguarias do rei. Deus os usou para serem mais capacitados que todos os outros jovens. Se tornaram líderes na Babilônia e eles foram usados para livrar a vida dos sábios babilônios. Em um determinado momento, quando não adoraram a Nabucodonosor, os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha 7 vezes mais aquecida e de lá foram livrados pelo Senhor. E esses homens lideraram e foram influentes na Babilônia nos dias de Nabucodonosor, nos dias de Belsazar, e quando veio o Império Medo-Persa, amados irmãos, e de uma maneira surpreendente conquista aquela fortaleza inexpugnável que era a Babilônia, então Daniel se destacou tanto que os reis da Média e da Pérsia resolveram convidá-lo para estar também na sua equipe de liderança. Agora Daniel aqui já não é mais aquele jovem entre 17 e 19 anos que saiu de Israel. Agora Daniel provavelmente já é um senhor de 60 anos. E aqui já é um dos maiores líderes e sábios e cientistas políticos da história da humanidade.
E o rei Dario, quando agora domina o grande império, que era o Império Babilônico, tem 120 províncias grandes sob seu domínio no mundo inteiro, irmãos. Esse império chegou a ter, no reinado de Artaxerxes, 127 grandes províncias. Eles dominaram na região da Índia, dominaram na região do Oriente Médio, dominaram o Egito, dominaram parte da Grécia na Europa. É um dos maiores impérios da história da humanidade. Então Dario colocou 120 sátrapas, certo? Era o nome para aqueles líderes, para governarem aquelas regiões, e 3 presidentes. E dentre os 3 presidentes, Daniel era um deles. E por causa da inveja, amados irmãos, dos outros presidentes, Daniel acabou numa cova de leões, foi livrado pelo Senhor, e o Senhor se exaltou, a ponto de no final deste capítulo, Deus ser chamado pelo rei Dario de o Deus de Daniel. E isso é tão sério que lá em Hebreus 11:16, diz que o Senhor não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. Deus gostou, conforme diz Hebreus, de ser chamado o Deus de Daniel. E eu vou pregar para você nessa manhã sobre o Deus de Daniel. E a pergunta que eu quero fazer-lhe é a seguinte: o Deus de Daniel é o teu Deus? O Deus de Daniel é o teu Deus? Para isso você precisa conhecê-lo. Primeira coisa que o texto nos diz é o seguinte: o Deus de Daniel é o Deus que capacita. O Deus de Daniel é o Deus que capacita. A palavra, amados amigos e irmãos, nos conta a história então de que lá está Daniel dentre os 3 presidentes e com 120 sátrapas. E o texto é muito claro em dizer que Daniel se destacou sobre todos eles. E o texto diz que isso aconteceu porque Deus colocou nele um espírito sobremodo excelente. Isso causou o ciúme dos outros presidentes e sátrapas. Mas eu quero ver com você como Deus capacita Daniel. O Deus de Daniel, que é o Deus do qual cremos, é o Deus que capacita seus servos para ser uma grande bênção em suas mãos. Deus colocou Daniel, amados irmãos, na Universidade Babilônica, onde ele e seus amigos foram os melhores. Eles exerceram liderança num grande império, e agora ele está entre homens capazes, e diz o texto, amados irmãos, que ele se destaca. Por que ele se destaca? Porque nele há um espírito excelente. O Espírito excelente que habita em Daniel é o Espírito Santo de Deus, que habita em você e que habita em mim, que habita em todos aqueles que creram. E porque habita nele o Espírito Santo de Deus, Daniel, então, irmãos, faz o que faz para a glória de Deus. Daniel não faz para si mesmo. Ele está num reino pagão, amado amigo e irmão. Ele vive num lugar inóspito, numa corte onde o nome do Senhor não é adorado, e ele tem que testificar da seriedade e ter uma vida íntegra e produtiva, mostrando que servo de Deus faz o que faz com excelência. E Daniel então se destaca no meio daqueles servos de Deus, porque ele é um homem capacitado pelo Senhor. Eu quero perguntar para você: Deus tem capacitado você, tem te dado muitos dons e talentos. Você tem sido fiel no exercício dos dons e talentos que Deus tem te dado? Você tem trabalhado com fidelidade a ponto de se destacar no que faz para a glória e honra do nome do Senhor? Veja bem que eu não estou dizendo que nós temos que nos destacar para a nossa própria glória, mas quando nós levamos a sério o trabalho que realizamos, e exercemos os dons e talentos, e administramos bem tudo aquilo que Deus confiou aos nossos cuidados, irmãos, o nosso trabalho vai ser de excelência. O cristão não pode ser aquele, amado irmão, que entrega todos os trabalhos atrasados da sua empresa. Não, ele zela e faz tudo para a glória de Deus, e se com a graça de Deus, ele luta para entregar primeiro, e luta para fazer o melhor, porque ele ali não representa a si mesmo, ele representa o Senhor. Então o cristão não é aquele que vai para a sua empresa só para cumprir o horário e que o dinheiro caia na conta para que ele tenha dinheiro no fim do mês. Não, ele trabalha para a glória de Deus. Ele sabe que Deus criou o trabalho para que ele glorifique a Deus, e quando exerce seus dons, seus talentos e suas habilidades, ele glorifica o Deus que lhe deu essas habilidades. Então, amados irmãos, o povo de Deus não pode ser um povo medíocre, mas nós temos que ser os melhores para a glória de Deus, naquilo que nós viemos a fazer. Porque nós não trabalhamos para nós, nós trabalhamos para revelar
a glória do Deus que nos amou e deu seu Filho na cruz por nós. E ao lembrar-me, amados irmãos, deste texto, eu me lembro daquele lema tão precioso da vida do grande teólogo João Calvino. Se você se lembra do brasão de Calvino, você vai lembrar-se às vezes de uma mão ou de duas mãos e um coração no meio, e uma frase em latim que diz: o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Quando o teu coração não é teu, mas é oferecido para a glória do Senhor que te redimiu, então você cumprirá o seu trabalho, exercerá os seus dons e fará tudo da melhor maneira possível para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E inevitavelmente você vai se destacar, porque Deus colocou em você um espírito sobremodo excelente. E você vai demonstrar como um servo de Deus trabalha com zelo e excelência, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Preste atenção, meu irmão, Deus te capacitou para fazer o melhor. Então não viva na filosofia mundana do empurrar com a barriga, ou como diz aquele hino, cântico popular: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse não é o seu moto. Você vive para a glória de Deus. O Deus de Daniel é o Deus que nos capacita. Que você não fuja do trabalho. Sabe por quê? Porque Deus nos deu dons e talentos. E quando o Senhor Jesus voltar daquela terra muito distante, quem tem 5 talentos vai ter que oferecer outros 5 e não vai ter desculpa. Quem tem 2 vai ter que chegar e entregar outros 2. E se você tiver um, tiver sepultado na terra, vai demonstrar incredulidade do coração. Então que nós estejamos dispostos a oferecer para o Senhor o nosso melhor, para que quando Ele voltar, nós digamos a Ele: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que são teus. O Senhor dirá a você: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que você faça tudo para a glória de Deus, amém, meu irmão? E que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, para que você glorifique a Deus com tudo que faz. Ah, louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Daniel, que é o Deus dos que creem em Jesus, é o Deus que nos capacita. Então não diga: não dou conta. Não diga: não sou capaz. Não diga: eu sou um pobrezinho, patinho feio, coitadinho de mim. Para com isso. Deus te capacita. Se Ele colocou você nessa situação, Ele te dá o seu Espírito e Ele abençoa você. Em nome de Jesus, amém. O teu Deus é o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o Deus que nos capacita. Mas o Deus de Daniel é o Deus que nos prova. O Deus de Daniel é o Deus que nos capacita. Mas o Deus de Daniel é o Deus que nos prova. Irmãos, todas as vezes que alguém se destaca, a inveja, amados irmãos, se levanta. É um dos pecados mais antigos da história da humanidade. Nessa semana eu preguei aqui na segunda-feira que ela já se manifestou lá na primeira família, quando Deus recebe o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Caim, amado irmão, quer justiça própria, vai ao campo e mata seu irmão, a inveja mata. E aqui no caso de Daniel não teve como, ele foi objeto de inveja. Mas foram procurar contra a vida desse homem de Deus, e sabe o que aconteceu, meu irmão? Não acharam nada. Deram uma olhada na administração de Daniel, acho que pegaram todas as contas dele lá, tudo batia. Daniel não caiu na lava-jato da antiguidade, meu querido amigo e irmão. Ele estava puro, limpo. Foram procurar na sua vida moral. Daniel era um moço crente, era piedoso, não tinha falha alguma. Foram procurar na vaidade de Daniel. Talvez Daniel quisesse se glorificar, talvez ele anelasse o lugar do rei, mas não acharam nada contra Daniel. O texto diz que ele não tem erro, nem tem culpa alguma. E aí os presidentes e os sátrapas que queriam se atrapalhar, na verdade, amado irmão, viram e falam assim: não dá para pegar esse cara. Nós vamos ter que criar alguma coisa que atinja a lei do Deus dele, porque ele é muito fiel à lei do Deus dele. Se a gente criar um estratagema, ele vai cair. E aí eles resolveram brincar com a vaidade do rei Dario. E também com a vaidade das leis do Império Medo-Persa. Porque o Império Medo-Persa tinha uma história de que quando criava suas leis diziam: essa lei é uma lei persa.
uma lei que se não pode revogar, como se todas as leis de todos os impérios da história da humanidade pudessem ser revogadas, só as dos persas que não. Mas era a maneira como eles encaravam e se exaltavam a si mesmos. E então eles chegaram para o rei Dario e falaram assim: ó rei, todos os presidentes, Daniel não estava, amados irmãos, nessa conspiração, mas todos os presidentes e sátrapas amam tanto o rei e acham que o rei é tão precioso, eles mexem com o desejo do rei de ser adorado, que nós decidimos pedir ao rei que crie um interdito, que assine uma lei, na qual nenhum homem possa invocar qualquer Deus, ou pedir qualquer coisa para qualquer pessoa, no prazo de 30 dias, excetuando vossa majestade. E por favor, faça isso, conforme a lei dos persas, dos medos e persas, que se não pode revogar. E o rei gostou daquilo, então, irmão, mandou escrever, assinou o interdito e disse: selei isso daqui, com a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Daniel, quando ficou sabendo da lei, já sabia que queriam pegá-lo. E ele subiu na sua casa, amado amigo e irmão, e no segundo andar da sua casa, tinha janelas grandes abertas para Jerusalém. Daniel foi quem profetizou, irmãos, que o exílio duraria 70 anos. E se ele tem mais de 60 anos, aqui já tem mais de 45 anos. Então ele ora por Jerusalém, para que Deus prepare o coração do povo, prepare o povo. E alguns anos depois, foi ele quem influenciou Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o povo poder voltar para Israel. Então Daniel está ali em oração, ele sabe disso, e ele ora ao Senhor 3 vezes ao dia. Judeu orava 3 vezes ao dia. Salmo 55, 17 diz que o judeu orava à tarde, de manhã e ao meio-dia. É por isso que lá em Israel, então, você encontra aí a oração no início da manhã, a oração, querido, do meio-dia, e a oração da hora nona, que era a oração das 3 horas da tarde. E Daniel, como bom judeu, ora ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele não se deixa abater pela truculência dos seus amigos. Ele não se desvia do Senhor porque uma lei o está impedindo de invocar a Deus. Mas ele persevera firmemente no caminho do seu Deus e invocar a sua presença. E ele ora ao Senhor 3 vezes ao dia. Enquanto ele está orando ao Senhor 3 vezes ao dia, aqueles homens então sobem e dão um jeito de olhar Daniel orando. E aí eles chegam para o rei Dario e dizem: rei Dario, não é verdade que o Senhor assinou uma lei dizendo que qualquer homem que invocasse qualquer Deus que não fosse o rei Dario, esse homem seria lançado na cova dos leões? O rei Dario encheu o peito e disse assim: é verdade, eu fiz isso mesmo, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E aí eles viraram: pois é, rei. Eu imagino ele coçando a cabeça: sabe esse Daniel aí, que o senhor gosta muito dele? O senhor está botando ele até como presidente, está querendo colocar ele na frente de tudo. Ele não está nem aí para o senhor, não. Porque o senhor mandou parar de orar e ele continua entrando lá no quarto dele 3 vezes por dia. Ele ora, esse Deus dele, busca e não está nem aí, não obedece o senhor, não está preocupado com o senhor. O rei Dario, irmãos, caiu em desespero. E ele entendeu o estratagema. E ele tentou o dia inteiro, irmãos, tentar livrar Daniel de um jeito ou de outro. Ele tentava correr para lá, correr para cá. E aí os presidentes, com tolice, chegaram e falaram: rei, a lei está aqui, ó. O senhor não pode cair fora, não. É lei dos medos e dos persas que se não pode revogar. Dario, por fim, no fim do dia, disse: tá bom, traz Daniel. Então, amados irmãos, já era fim da tarde. Ele manda trazer Daniel e jogar na cova dos leões e diz para Daniel: o teu Deus, o Deus vivo, a quem tu continuamente serves, que ele te livre, Daniel. E ele então, amados irmãos, coloca uma grande pedra na boca da cova dos leões e derrete parafina e sela com o seu anel e manda todos os seus grandes selarem aquela pedra e vai para casa. Naquele dia Dario entrou em crise. Ele não quis comer. Ele é amigo de Daniel. Ele sabe que Daniel é um homem brilhante. Ele sabe que a Média da Pérsia precisam dos 12 talentos daquele homem. E ele então não quer comer. Ele não quer beber nada. Ele não aceitou que os cantores viessem. Ele não conseguiu pregar os olhos, amados amigos e irmãos. Ele desvelou-se a noite inteira, querido amigo e irmão, para esperar o amanhecer, no desejo de que o Deus de Daniel livrasse a Daniel. Ao olhar para Daniel na cova dos leões, irmãos, eu quero relembrar-me com vocês que o Deus de Daniel, que é o seu Deus e o meu Deus,
é o Deus que nos prova. Se você é fiel ao Senhor, você vai ser provado. Não pense que você é cristão e vai passar por essa vida sem viver dias de aflições, sem viver dias de prova, sem viver dias de angústia, sem viver dias de luta. A provação vai bater na porta da sua casa. Haverá dias difíceis, querido amigo e irmão, e nesses dias difíceis você será provado, mas você tem que permanecer fiel para a glória e honra do nome de Jesus. Preste atenção, meu irmão, se você se destaca e faz algo para a glória de Deus, você vai enfrentar inveja. Não se desespere, não arranque os cabelos. Tudo bem, pastor, no mercado de trabalho eu encontro inveja, mas na igreja, pastor, não é possível que alguém tenha inveja quando eu exerço os meus talentos para a glória de Deus e abençoo meus irmãos. Pois preste atenção, irmãos, a Bíblia nos mostra que a inveja é religiosa, mas também você vai ter inveja às vezes até dentro de casa, querido, e você tem que continuar firme. E se alguém tramar alguma coisa contra você, preste atenção, Deus está no trono, Ele está permitindo que isso aconteça. E se alguém quer atrapalhar você de ser fiel, quer atrapalhar você de se manter na sua fé, faça como Daniel, continue firme. Se a coisa apertar para o seu lado, entre no seu quarto, obedeça o que Deus ensina e imite esse homem, ore pelo menos 3 vezes ao dia. E se a situação se complicar, enquanto você está buscando a Deus, não se desespere, Deus está no controle. Talvez você está invocando a Deus e agora alguém mandou te chamar e vai te jogar numa cova de leões e parece que tudo está acabado para você. Mas preste atenção, meu irmão, Deus é o Deus que te prova. Se você está passando por uma prova hoje, sabe o que está acontecendo? O Senhor quer mostrar que o Evangelho entrou de fato no seu coração, que a sua vida foi mudada e que você não serve a Deus somente pelos bens que Ele te dá, que você não serve a Deus somente quando a situação está boa, mas que você é fiel a Deus até no dia mau, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, persevere. Se Deus está te provando, não se desespere, creia no Senhor, Ele te carregará no colo, Ele te abençoará, mas preste atenção, seja fiel. O diabo vai tentar afastar você, o diabo dirá no seu ouvido: será que Deus te ama? Será que Ele se preocupa com você? Mas em nome de Jesus, permaneça firme, permaneça fiel. O Deus que te ama é quem está te provando, e Ele pode te dar a vitória em nome de Jesus. Irmãos, eu me maravilho, estou pregando para vocês aqui, me lembro de quando Mel Gibson lançou A Paixão de Cristo, me lembro daquela cena, já contei aqui nesse ano, e de repente então Jesus está lá, no início daquele filme, orando, falando: ah, papai, papaizinho, sentindo o peso da ira de Deus, sentindo o cheiro de enxofre da ira de Deus que cairá sobre ele, e ele dizendo: ah, papai, se possível passa de mim esse cálice. E Mel Gibson teve uma sacada maravilhosa, quando botou Satanás, aquele ser misógino, no filme, chegando no ouvido de Jesus, dizendo: pai, você tem um pai? Que pai é esse que te coloca nessa situação? Você não tem pai. E Jesus: ah, papai, clamando. E de repente, no filme de Mel Gibson, Satanás solta uma serpente. E de repente, então, quando ela se aproxima de Jesus, Jesus se levanta e pisa na cabeça da serpente. E diz aos discípulos: levantai-vos e vamos-nos. Eis que o traidor se aproxima. O Deus que está te provando te dá força para continuar sendo fiel. Seja fiel, não se desvie, não se afaste de Deus. O Deus que está provando você deu Cristo Jesus na cruz em seu favor. Ele já fez por você o que Ele tinha que fazer de melhor. Permaneça firme, olhe para Jesus, permaneça crente, permaneça fiel. Você crê no Deus de Daniel? O seu Deus é o Deus de Daniel? O Deus de Daniel é o Deus que capacita. O Deus de Daniel é o Deus que prova. Mas o Deus de Daniel é o Deus que livra. O Deus de Daniel é o Deus que livra. O rei Dario, queridos irmãos e irmãs, estava desesperado. Ele esperou o sol amanhecer. Eu imagino que antes mesmo do sol raiar, ele já se levantou da sua cama. E quando o sol estava nascendo, ele estava chegando na boca da cova que tinha dezenas de leões. E ele manda seus homens rolar a pedra. E com voz compungida, ele diz: Daniel, quase Daniel, meu amigo, por acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que Ele pode te livrar da boca dos leões?
se Daniel não respondeu rapidamente, o silêncio que se fez deve ter cortado o coração de Dario. Mas de repente Daniel responde lá de baixo: ó rei, vive eternamente! O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque eu não fiz mal algum contra o rei, nem contra o meu Deus. E a Bíblia diz que Dario se alegrou sobremaneira, irmãos. Ele ficou com alegria extasiante, efusiva, ele saltava de alegria, porque o Senhor Deus tinha livrado Daniel. E aí o versículo de número 23, que eu quero ler para vocês, diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O Deus de Daniel é o Deus que nos livra. Mas o texto nos conta que Daniel experimentou esse grande livramento, irmãos, porque ele não perdeu a fé. Ele continuou crendo no seu Deus. Ele sabia que a circunstância que ele estava enfrentando estava no controle do seu Deus. Ele sabia que o Deus dele foi quem colocou Dario no trono. O Deus dele foi quem criou os leões. O Deus dele foi quem permitiu que aqueles inimigos o perseguissem. Então, amado amigo e irmão, ele continua firme, ele continua crendo. Ele não ouviu Paulo César Baruch, mas talvez dizia: ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele cria na bondade do seu Deus, e por isso Deus o livrou da cova dos leões. Mas talvez você me diga: reverendo, há dias nos quais eu criei e Deus não me livrou. E aí? Teve um dia que eu criei que Deus ia curar minha mãe, ou ia curar meu pai, e de repente a enfermidade da minha mãe foi piorando, a enfermidade do meu pai se complicou, e de repente o câncer tomou conta de tudo, e meu pai e minha mãe sofreram com muita dor, e a morte chegou, e eu não entendi nada até hoje, reverendo. Por que isso aconteceu? Meu irmão, eu não posso te explicar todos os detalhes, mas a Bíblia diz que, se você ama a Deus, todas as coisas que acontecem com a sua vida cooperam para o seu bem. A Bíblia diz mais, que a vontade de Deus para você, ainda que você não entenda agora, é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz mais, Jesus diz que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. E na própria carta aos Hebreus, no final, diz assim, amado irmão, que o Senhor nos fala: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Desse lado de cá do céu, irmãos, nós enfrentamos tragédias, porque o pecado entrou nesse mundo, as coisas não acontecem como nós queremos. A morte ainda habita aqui, ainda existe traição, ainda existe mentira, ainda existe engano, ainda existe inveja, ainda existe enfermidade, mas Deus soberano ama você, e se Ele quiser, Ele pode te livrar dessa aflição. Mas ainda que Ele não te livre, permaneça crente, permaneça fiel, porque se Ele te levar para a glória, Ele vai te levar para a plena alegria na presença dEle. Creia no Senhor. Eu gosto muito, amados irmãos, quando os amigos de Daniel vão ser jogados na cova, na fornalha, e Nabucodonosor vira assim para eles e fala assim: quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão agora. E eles viram para Nabucodonosor: se ele vai livrar ou não vai livrar, é questão dele. Fica sabendo, Nabucodonosor, que nós vamos adorar somente ao nosso Deus. Seja fiel. Deus tem todo o poder para livrar você. Nós vamos orar pelo livramento, nós vamos chorar pela sua vida, nós vamos crer que Deus pode trazer um livramento. Mas se o livramento não vier como nós esperamos, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Porque, como diz o Baruch, vamos cantar? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Creia no Senhor, Ele deu Cristo por você, Ele está no controle de todas as coisas, vai realizar o melhor por você. Eu quero lhe perguntar: o seu Deus é o Deus de Daniel? O Deus de Daniel é o Deus que capacita. O Deus de Daniel é o Deus que prova.
O Deus de Daniel é o Deus que livra. Mas em último lugar, nessa manhã, o texto nos ensina que o Deus de Daniel é o Deus que se exalta. O Deus de Daniel é o Deus que se exalta. Depois que Daniel é tirado da cova, amados irmãos, o rei agora ficou irado contra aqueles homens que perseguem o seu servo. E o texto da palavra nos diz então que ele manda trazer aqueles homens, as suas famílias e os seus filhos, e para que fique provado que Deus é quem defende e protege o seu servo, quando ele lança aquele homem, aqueles homens e as suas famílias, as dezenas de leões, a Bíblia nos conta que antes mesmo de caírem no fosso da cova, os leões já vêm no ar, e os trucidam, e os estraçalham, e acabam com eles, amados amigos e irmãos. Deus se glorifica, protegendo o seu servo. Fique comigo aqui. Não vai dizer para quem está perseguindo você: olá, você está mexendo com o servo de Deus, hein? Cuidado. Daniel não fez assim. Está mexendo comigo, vai se dar mal. Vamos ver lá na esquina o que vai acontecer. O que vai acontecer com ele? O carro vai pegar, vai atropelar, vai acabar com ele. O que é isso, meu irmão? A que espírito você pertence? Você tem que fazer como o seu Senhor Jesus está lá na cruz crucificado, todo mundo fez mal para ele, ele vira e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você não tem que querer a destruição de ninguém, mas Deus diz que vai te defender. Então isso é com ele, não precisa brigar. Paulo diz lá em Romanos que o Senhor fala: minha é a vingança, minha é a ira, eu sou o Senhor. Se você ficar se defendendo demais, você vai atrapalhar. Para de se defender, meu irmão. Alguns anos atrás eu li um livro de Tozer que eu achei maravilhoso: 5 votos para obter poder espiritual. Segundo voto: não se defenda. Se a gente ficar se defendendo demais, irmão, a gente tira a oportunidade que o Deus eterno nos defenda. Então não se defenda, pare de se defender. Deus cuida de você. Mas esse Deus se exalta não só defendendo o seu servo, ele se exalta por meio do testemunho do seu servo. O rei Dario faz um decreto e manda publicar para todas as pessoas do mundo o qual ele governa, que é o maior império do mundo. E no seu decreto, irmãos, ele reconhece que Deus é soberano, domina sobre tudo, reconhece que o domínio de Deus é eterno, e ele desafia, amados amigos e irmãos, todas as pessoas do seu reino. Ele é usado para pregar a palavra, para que elas temam, se humilhem e adorem o Deus de Daniel. Vamos ler comigo, versículo 26 e 27. Eu vou ler o 26, vocês o 27. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Vocês o 27. O testemunho de Daniel, e ele chama Deus aqui de o Deus de Daniel, foi tão impactante, e o testemunho da ação de Deus na vida de Daniel foi tão impactante, que Deus pegou esse testemunho e resolveu exaltar-se a si mesmo. Irmãos, o mundo inteiro, presta atenção, ouviu a mensagem sobre o Deus de Daniel. Conversando com o meu amigo scholar, doutor Chung, nós conversávamos lá em Seul sobre esse texto. E nós conversávamos sobre o surgimento do budismo no mundo antigo. E Chung, falando das pesquisas feitas por arqueólogos e intelectuais e pensadores, ele fez um doutorado em antropologia nos Estados Unidos. E ele disse que um dos seus professores contava que isso foi tão impactante, amado amigo e irmão, tão impactante, que pessoas do mundo inteiro começaram a se converter ao Deus de Israel. E uma das estratégias de Satanás, nessa época, para parar isso, foi levantar Siddhartha Gautama no Nepal para criar o budismo, para que o homem buscasse a realização interior de si mesmo e não cresce no Deus de Daniel. Mas isso não pôde parar o Deus de Daniel, porque até hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho para a glória e para a honra do nome de Jesus. O texto diz que o Deus de Daniel é vivo, o Deus de Daniel é eterno, o Deus de Daniel é soberano, o seu domínio não tem fim, ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Deus se exalta, irmão. Deus se exalta na sua vida e na minha vida. Então, eu e você temos que permanecer fiéis.
O Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Seja uma testemunha fiel. Deus vai pegar o seu testemunho e vai se glorificar nele, e vai usar a sua vida para que muitas pessoas conheçam o Salvador. Mas Deus se exalta também honrando o seu servo. O texto diz que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Daniel se tornou o presidente, o que era o equivalente a um primeiro-ministro, para a glória e honra do Senhor. Deus se exalta abençoando e cuidando dos seus servos que sofrem e passam por dificuldades. Esse texto tem inúmeras aplicações para mim e para você. Primeira delas, você já ouviu: não se defenda. Segunda delas, seja uma testemunha viva do Senhor, anuncie o Evangelho, não traia Jesus, busque ganhar almas para a glória e honra do nome do Senhor. Mas também, meu amado amigo e irmão, saiba que Deus vai se exaltar na sua vida, e saiba que se você se humilha, quem vai te exaltar é Deus. Prostre os seus joelhos, bote a cara no pó. O Senhor diz que todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se exalta será humilhado. Humilhe-se na presença do Senhor. A Bíblia assegura que Ele te exaltará. Dobre o seu joelho, na hora certa Ele vai levantar você, para que você levante o nome dEle, para a glória e honra do nome de Jesus. O Deus de Daniel, como vimos, é o Deus que capacita, é o Deus que prova, é o Deus que livra, é o Deus que se exalta. Mas eu quero dizer para você, meu amado amigo e irmão, que houve, depois de Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz, um verdadeiro Daniel. Esse verdadeiro Daniel foi jogado na cova da ira de Deus. Esse verdadeiro Daniel clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto que se faça a tua vontade e não a minha. Esse verdadeiro Daniel clamou, e os céus se fecharam como céus de bronze. O verdadeiro Daniel suou grandes gotas de sangue, um anjo do céu o confortava, e fortalecido em oração, o verdadeiro Daniel foi crucificado, amado amigo e irmão, foi esticado com grandes cravos, para que seu sangue se derramasse inteiramente nas 3 horas em que ele esteve na cruz, e além da dor terrível das feridas nos braços e nos pés, e da dificuldade imensa de respirar, a ponto de levá-lo a ter uma parada cardíaca e falecer naquela cruz, pior do que isso, eram as ondas do mar da ira de Deus, que batiam nele. A ira de Deus batia, e ele gemia, batia, e ele gemia, a ira de Deus vinha sobre ele. E no auge daquela cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E quando entrega a sua vida na cruz, o verdadeiro Daniel diz: está paga a dívida, está consumado. E o véu do santuário rasgou, para dizer que Deus agora não é só o Deus dos judeus, não é só o Deus de Daniel, mas é o Deus de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Jesus Cristo, o verdadeiro Daniel, foi trucidado na cruz, para que os leões não dilacerassem você no inferno, mas para que você estivesse com seu Rei na glória, em toda a eternidade, exaltando o nome de Jesus. O Deus de Daniel é Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar. Se você quer o perdão, a paz e a salvação desse Deus, arrependa-se hoje de todos os pecados que tem cometido. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que morreu na cruz em seu lugar, que Ele pode declarar-te justo no tribunal de Deus, que Ele pode trazer-te para dentro da família de Deus e te adotar como filho, que agora Deus deixará de ser teu inimigo e será teu amigo, porque a morte de Jesus te reconcilia com o Pai. Creia em Jesus e a alegria dos céus invadirá o seu coração, e você ficará firme ainda no dia da provação. Creia no Senhor, que Deus te dê livramento, que Deus te dê vitória sobre a provação, que Deus te encha de esperança, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.